Existe uma cena silenciosa que se repete todos os dias, em empresas, famílias, grupos de amigos e redes sociais. Duas pessoas entram em conflito, cada uma tentando provar que está certa. A conversa esquenta, o tom sobe, os argumentos ficam mais elaborados, as justificativas mais longas. No fim, ninguém muda de ideia, ninguém cede, ninguém aprende. Só sobra cansaço, ressentimento e aquela sensação amarga de ganhei a discussão, mas perdi alguma coisa que não sei explicar. É justamente nesse ponto que a Lei número 9 de As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, entra como uma espécie de tapa na cara intelectual. Vença por suas ações, nunca por argumentos. Ou seja, se você precisa gastar energia demais tentando convencer alguém, provavelmente já perdeu o jogo mais importante, o da percepção. Pensa em quantas discussões você já teve que, racionalmente, você ganhou. Você trouxe dados, mostrou provas, relembrou fatos, desmontou as falas da outra pessoa ponto a ponto, quase como um advogado em um tribunal. Só que emocionalmente, a outra pessoa saiu ainda mais fechada, mais defensiva, mais irritada com você. Às vezes, saiu até com mais raiva, não por estar certa, mas por se sentir atacada, humilhada, exposta. E é aí que está o ponto central dessa lei. O ser humano não funciona como uma máquina de lógica. Ele funciona como um organismo emocional que busca preservar o ego, a identidade, a imagem que tem de si mesmo. Quando você entra em modo debate, por mais inteligente que seja, você está mexendo diretamente com o ego do outro. E ego ferido não muda de opinião. Ego ferido se arma, se protege, contra-ataca. Quando você tenta vencer pelo argumento, você coloca o outro na parede. Quando você vence pela ação, você mostra resultados que falam por si, sem necessidade de confronto direto. A Lei número 9 é uma lição sobre poder silencioso, sobre influência que não precisa gritar, sobre autoridade que nasce da coerência entre o que você fala e o que você faz. Enquanto muitos se perdem em longos textões, discussões intermináveis, tentativas de lacrar ou dar a última palavra, os verdadeiramente poderosos escolhem um caminho mais discreto. Eles agem. Em vez de ficarem falando sobre como são bons, eles constroem resultados. Em vez de brigarem para provar que estão certos, eles deixam o tempo, os fatos e as conquistas fazerem o trabalho. E essa é uma pergunta que você precisa se fazer bem no começo deste vídeo. Na sua vida, você está tentando vencer mais pela boca ou pelos resultados? Porque essa resposta explica muita coisa sobre por que algumas portas ainda não se abriram para você. Se essa reflexão já está te cutucando de algum jeito, aproveita e faz uma coisa simples agora. Pausa um segundo, desce a tela e clica no botão de curtir. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo faz sentido para você e me ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir esse tipo de mensagem. E se você quiser, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre poder, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Agora volta aqui, porque a próxima parte talvez seja uma das mais importantes para a sua vida prática. Vamos entender algo fundamental. Toda tentativa de convencer alguém por meio de argumentos tem, no fundo, uma mensagem oculta. Quando você insiste demais em explicar, justificar, provar, você está dizendo sem palavras: por favor, acredite em mim, aceite o que eu estou dizendo, valide a minha visão. E na dinâmica do poder, isso te coloca automaticamente em uma posição inferior. Quem precisa demais ser acreditado perde poder. Quem precisa provar o tempo todo que tem razão perde autoridade. É como se você assinasse um contrato silencioso em que o outro é o juiz e você é o réu tentando limpar o próprio nome. Por mais que você esteja certo, a moldura emocional do contexto já está contra você. A Lei 9 te convida a sair desse papel de réu e entrar no papel de protagonista. Em vez de mendigar aceitação, você passa a construir evidências concretas que tornam a aceitação quase inevitável. Imagina um ambiente de trabalho em que você é constantemente subestimado. Você traz ideias, soluções, propostas, mas sempre se vê obrigado a explicar. Pessoas te interrompem, desconfiam, questionam, pedem mais justificativas. O reflexo automático é tentar argumentar ainda mais,
preparar apresentações mais detalhadas, levantar mais dados, montar defesas cada vez mais sofisticadas. Só que quanto mais você faz isso, mais as pessoas te enxergam como alguém que precisa convencer. A lei número 9 propõe outra via. Em vez de tentar ganhar a discussão, ganhe o jogo. Em vez de gastar energia debatendo, canalize energia executando. Em vez de gastar tempo em reuniões improdutivas, crie resultados que ninguém consiga ignorar. Quando os resultados aparecem, as resistências diminuem. Quando as ações falam alto, os argumentos se tornam quase desnecessários. O poder dessa mudança está no fato de que a mente humana pode até resistir a um argumento, mas tem muita dificuldade de resistir a um resultado concreto. Você pode discordar de alguém teoricamente, mas se aquela pessoa entrega resultados consistentes, uma parte de você, mesmo que a contragosto, começa a respeitar. É o chefe que não gosta do seu estilo, mas percebe que seus projetos são os que avançam. É a pessoa que não vai com a sua cara, mas não consegue negar que você gera valor. É o familiar que sempre minimizou seus sonhos, mas diante do fato concreto de que você construiu algo sólido, começa a repensar a forma como te enxerga. Essa é a essência da lei número 9. Não é sobre vencer discussões, é sobre construir uma realidade tão forte que até os críticos mais resistentes são obrigados a recalcular a rota. Perceba que isso não significa se calar para sempre ou aceitar qualquer tipo de injustiça em silêncio. Não é sobre ser passivo, é sobre escolher o campo onde você luta. Discutir é lutar no campo da opinião, agir é lutar no campo dos fatos. A opinião é volátil, muda com o humor, com o contexto, com a influência de terceiros. Os fatos são mais firmes, números, entregas, transformações. Quando você passa a jogar no campo dos fatos, você começa a acumular algo que para o poder é ouro puro, reputação consistente. E uma reputação construída em ações é infinitamente mais estável do que uma imagem sustentada em palavras. É por isso que, no longo prazo, aqueles que falam demais tendem a cair no esquecimento, enquanto aqueles que constroem silenciosamente acabam vencendo com uma autoridade difícil de ser contestada. Talvez você esteja lembrando de discussões recentes, aquela briga por política, aquela conversa infinita sobre relacionamentos, aquele desentendimento sobre trabalho. Quantas horas da sua vida você já desperdiçou tentando convencer alguém que simplesmente não queria ser convencido? Quantas vezes você saiu de uma discussão drenado, com a sensação de que gastou sua energia vital em algo que não transformou nada na prática? Agora imagina se essa energia tivesse sido canalizada para uma ação concreta na direção da sua evolução. Um estudo, um treino, um projeto, um plano financeiro. Essa é uma das grandes dores ocultas da lei número 9. Ela mostra para você o custo invisível das discussões. Não é só o desgaste emocional, é o tempo perdido. E tempo perdido é poder desperdiçado. Se você já sentiu isso na pele, comenta aqui embaixo com sinceridade. Em que área da sua vida você mais se perde em discussões inúteis? É no trabalho, na família, em relacionamentos? Escreve aqui, porque essa consciência é o primeiro passo para virar a chave. E aproveita, se ainda não fez isso, se inscreve no canal agora. Assim, você continua recebendo conteúdos que te ajudam a sair da superfície e aprofundar essas reflexões sobre poder, comportamento e mentalidade. Às vezes, um único insight aplicado em uma conversa pode mudar completamente a maneira como as pessoas te percebem. Outro ponto crucial dessa lei é entender que argumentar demais é muitas vezes uma forma sofisticada de insegurança. Quem tem plena certeza da própria direção sente menos necessidade de provar algo o tempo todo. Claro, existem momentos em que explicar é importante, principalmente em relações de confiança, em parcerias saudáveis, em ambientes em que há respeito mútuo. Mas existe uma linha invisível entre dialogar e se tornar refém da necessidade de convencer. Quando você cruza essa linha, sua energia sai do eixo. Em vez de avançar na sua jornada, você fica rodando mentalmente em torno da opinião alheia.
Será que me entenderam? Será que acreditaram em mim? Será que ficaram magoados? Será que parecia arrogante? Será que pareci fraco? E assim, pouco a pouco, o foco sai dos seus objetivos e se desloca para a necessidade de aprovação. O poder verdadeiro nasce quando você se reconecta com um princípio simples. Não é sua obrigação convencer todo mundo. Não é sua missão fazer cada pessoa enxergar o mundo como você enxerga. Seu compromisso é com a verdade que você escolhe viver e com as ações que transformam essa verdade em realidade. Se o outro está resistente, você não precisa quebrar esse muro com palavras. Você pode contornar esse muro com resultados. Você pode construir tanta consistência na sua trajetória que, cedo ou tarde, esse muro começa a rachar por dentro. Não porque você empurrou, mas porque o tempo e os fatos são pacientes. E a paciência, aliada à ação, é uma das formas mais maduras de poder. Pensa, por exemplo, naqueles momentos em que alguém te subestimou. Talvez um chefe que fez pouco caso das suas ideias. Talvez um amigo que riu do seu projeto. Talvez um familiar que disse, com aquele ar condescendente, isso não vai dar certo. A reação imediata, quase automática, é querer rebater. Vai dar certo sim, você não está entendendo. E daí entra em um monólogo tentando explicar todo o plano, os detalhes, as visões. No fim, o outro continua não acreditando, e você ainda sai com a sensação de ter se exposto demais. Agora, imagina outra cena. Você ouve a crítica, o ceticismo, a descrença. Você olha, respira, não entra no jogo emocional, apenas responde. Ok, vamos ver com o tempo. E volta para sua rotina de construção, dia após dia, tijolo por tijolo. Sem alarde, sem necessidade de convencer. Quando os resultados aparecem, a conversa muda. Não porque você gritou, mas porque você construiu. Esse "vamos ver com o tempo" é uma frase de poder. Ela desloca o conflito do campo da opinião para o campo da realidade. Ela não cria atrito desnecessário, não provoca, não humilha o outro. Ela só planta uma semente. O futuro vai responder melhor do que eu posso responder agora. Esse é o espírito da lei número 9. E ao longo da sua vida, você vai perceber que as pessoas que mais crescem não são as que vencem discussões. São as que vencem no longo prazo. São as que acumulam pequenas ações consistentes, sem necessidade de palco o tempo todo. São as que deixam que o próprio caminho fale por elas. Nesse ponto, é importante fazer uma distinção. Existe uma diferença entre explicar com serenidade e disputar com o ego. Em algumas situações, sim, é necessário se posicionar, trazer clareza, dizer o que você pensa, mas a energia é outra. Quando você está em paz com seus próprios resultados, você não explica para convencer desesperadamente. Você explica para informar, para alinhar, para colaborar. Se o outro receber, ótimo. Se não receber, você segue, porque sua base não está na concordância dele, está na sua própria ação. A lei número 9 não está mandando você viver calado. Ela está dizendo, não faça dos argumentos sua principal arma. Não deposite o peso do seu poder na capacidade de falar bonito. Deposite na capacidade de fazer acontecer. O mundo atual, especialmente com redes sociais, valoriza demais o discurso. Todo mundo tem opinião sobre tudo o tempo inteiro. Todo mundo comenta, critica, teoriza, analisa, aponta erros, descreve soluções. Mas na prática, poucos executam. Poucos vão lá e constroem algo. Poucos colocam a reputação em jogo em projetos concretos. Poucos se comprometem com ações que podem ser medidas, avaliadas, testadas. É muito mais confortável parecer inteligente em discussões do que suar a camisa construindo resultados. A lei número 9 separa justamente esses dois grupos, o dos falantes e o dos construtores. E é aqui que eu te faço uma pergunta direta. Você quer ser lembrado como alguém que sempre tinha um bom argumento ou como alguém que deixava um rastro de obras, projetos, transformações reais por onde passava? Se você busca estar nesse segundo grupo, então vale muito a pena continuar acompanhando esse tipo de conteúdo. Aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Isso não é só um pedido de inscrição. É quase um compromisso que você assume com você mesmo, de fazer parte de uma comunidade que valoriza mais ação do que discurso.
E se esse vídeo já mudou alguma chave na sua cabeça até aqui, compartilha com alguém que vive preso em discussões infinitas. Às vezes, uma única ideia diferente é o que falta para a pessoa sair do ciclo da argumentação e entrar no ciclo da construção. Vamos olhar agora para o lado mais estratégico dessa lei. Em um jogo de poder, toda discussão prolongada é um risco. Cada palavra a mais que você fala em uma situação tensa é uma oportunidade a mais de se contradizer, se exceder, se revelar demais, expor fragilidades, entregar armas para o outro, usar contra você mais tarde. Quando você fala demais, você perde o controle da moldura da conversa. Quando age, você controla o cenário. Por isso, muitas figuras estrategistas ao longo da história preferiam o silêncio calculado à explicação excessiva. Não porque não tinham argumentos, mas porque entendiam que a disputa de narrativa é, muitas vezes, terreno pantanoso. Em vez de tentar convencer, elas deixavam o fluxo de acontecimentos revelar quem, de fato, estava certo. No dia a dia, isso significa algo simples. Quanto mais você se sente tentado a provar um ponto, mais deve desconfiar dessa vontade. Ela pode estar vindo do seu ego ferido, não da sua sabedoria. Quando alguém te acusa injustamente, por exemplo, a primeira reação é se defender. Você sente um impulso quase físico de limpar seu nome, de mostrar que não é aquilo. Mas às vezes, quanto mais você se explica, mais alimenta a suspeita. A explicação excessiva parece para o observador de fora um sinal de culpa. A pessoa que mantém a calma, que responde o necessário, que não se desespera, transmite outra mensagem. Minha consciência e minhas ações são fortes o suficiente. Eu não preciso gritar para te convencer. Com o tempo, a verdade tende a emergir. Não porque você gritou por ela, mas porque ações consistentes desenham um padrão que as mentiras não conseguem sustentar. Claro, isso exige uma dose grande de autocontrole. Ficar em silêncio quando tudo em você quer reagir é difícil. Não entrar na guerra de argumentos, principalmente em ambientes altamente emocionais, é um treino, mas é aí que o poder interno aparece. Poder não é só o que você exerce sobre as situações externas. É, principalmente, o que você exerce sobre os seus próprios impulsos, cada vez que você escolhe agir com estratégia, em vez de reagir no calor do momento, você sobe um degrau na escada do próprio domínio interno. E é curioso, quanto mais você domina a você mesmo, menos precisa dominar os outros com palavras. Você passa a influenciar pelo exemplo, pela trajetória, pela firmeza silenciosa. Imagine agora uma versão sua, dali a alguns anos, que aprendeu profundamente essa lei. Essa versão não entra mais em discussões intermináveis. Ela escuta, avalia, responde o essencial e volta a trabalhar. Ela não desperdiça energia tentando explicar seus sonhos para quem não está disposto a entendê-los. Ela usa essa energia para tirar esses sonhos do papel. Ela não se envolve em brigas pequenas porque está focada em construir algo grande. Ela sabe que, no fim das contas, a vida é um placar de ações, não de debates vencidos. Essa versão de você existe em potencial. E cada vez que você abre mão de discutir para investir em agir, você se aproxima dela. Se esse futuro que eu descrevi faz sentido para você, deixe um comentário aqui dizendo: eu escolho agir mais e discutir menos. Pode parecer uma frase simples, mas quando você escreve, você formaliza um compromisso consigo mesmo. E se ainda não fez isso, clica em inscrever-se. Eu quero continuar te acompanhando nessa jornada para uma mentalidade mais estratégica, mais sóbria, mais poderosa, no melhor sentido da palavra. Agora, um alerta importante. Vencer por ações não significa se vingar em silêncio, nem usar o resultado como forma de humilhar os outros. Se você transformar essa lei em um jogo de revanche, você corre o risco de alimentar um círculo vicioso de ressentimento. O ponto não é: vou fazer sucesso para esfregar na cara de quem duvidou. O ponto é: vou fazer sucesso porque a minha vida merece a minha melhor energia, não a energia que eu desperdiço tentando convencer quem não quer enxergar. Quando você age para provar algo a alguém, ainda está preso à opinião dessa pessoa.
Quando você age porque está comprometido com a sua própria evolução, aí sim você está livre. A ação poderosa é aquela que nasce de um centro interno estável, não de uma raiva mal resolvida. Você pode sim canalizar a dor de ter sido subestimado como combustível, mas em algum momento precisa transcender isso. Caso contrário, você vira refém do reconhecimento externo, e isso te fadiga. A verdadeira liberdade é quando você já não sente necessidade de discutir nem de se exibir. Você simplesmente constrói. E com o tempo, quem precisar ver, vai ver. Quem não quiser ver, não importa mais. Você estará ocupado demais vivendo a própria verdade para tentar provar qualquer coisa. A lei número 9 também é uma proteção contra armadilhas emocionais. Tem gente que adora te puxar para debates inúteis, discussões intermináveis, provocações veladas. Às vezes, a pessoa nem está interessada em chegar a uma verdade. Ela só quer testar o seu controle emocional, te tirar do eixo, te colocar em uma posição defensiva. Quando você cai nesse jogo, você se desgasta. Quando você reconhece o jogo e escolhe não jogar, você preserva sua energia. Isso é poder. Às vezes, a resposta mais poderosa é entendi seu ponto e seguir com a sua agenda, sem ficar tentando ter a última palavra, sem precisar sair por cima na conversa. Você sai por cima na vida. Percebe como essa lei mexe com a sua identidade? Ela te obriga a perguntar, eu quero ser o campeão da última palavra ou o campeão do resultado final? Você pode até ganhar na frase, na resposta rápida, na ironia inteligente. Mas, se isso não muda nada na prática, qual é o valor real dessa vitória? Por outro lado, você pode perder uma discussão naquele momento, parecer mais quieto, menos eloquente, e ainda assim vencer a longo prazo com base no que você constrói. O ego quer vitória imediata. A sabedoria quer vitória duradoura. Nesse ponto do vídeo, eu quero que você faça um exercício mental. Lembra de uma situação recente em que você discutiu, respondeu, retrucou, se explicou demais. Agora, imagina que você pudesse voltar no tempo e, em vez de entrar naquele debate, simplesmente ouvir, responder o mínimo e voltar a agir. Como você se sentiria hoje? Provavelmente teria poupado horas de pensamento ruminativo, diálogos internos, arrependimentos sobre algo que falou ou deixou de falar. E teria avançado um pouco mais em alguma área importante da sua vida. Você não pode voltar atrás naquele episódio, mas pode escolher de agora em diante um caminho mais inteligente. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, agora é o momento perfeito para reforçar esse compromisso. Clica em curtir, se inscreve no canal e ativa as notificações. Cada interação sua mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa ser entregue para mais pessoas. E do meu lado, é um compromisso de continuar trazendo ideias profundas como essa, com a máxima honestidade possível, para te ajudar a jogar o jogo da vida de forma mais inteligente. Por fim, a grande síntese da lei número 9 é esta. No teatro do poder, palavras são fumaça, ações são tijolos. Você pode encher um ambiente de fumaça e impressionar por alguns minutos, criar um clima dramático, confundir olhares. Mas quando a fumaça se dissipa, o que fica de pé são os tijolos que você colocou. Argumentos impressionam temporariamente. Resultados sustentam reputações. Palavras podem ser contestadas. Ações constroem histórias que muitas vezes nem precisam ser contadas, porque elas são visíveis. E no longo prazo, é a visibilidade das suas ações que define seu peso no mundo, não o brilho dos seus discursos. Então, da próxima vez que você sentir aquele impulso de entrar em uma discussão para provar que está certo, faça uma pausa. Respire fundo e pergunte a si mesmo, vale a pena gastar energia aqui ou é melhor canalizar essa energia para construir algo que por si só responda a essa questão? Se a resposta for construir, você já está aplicando a lei número 9. Cada escolha por agir em vez de discutir é um passo a mais, rumo a um tipo de poder silencioso, maduro e incontestável. E agora eu quero te ouvir. Deixa aqui nos comentários. Em que área da sua vida você decide, a partir de hoje, discutir menos e agir mais? Coloca isso por escrito. Transforma em compromisso público. E,
Se este vídeo te ajudou a ver a vida por um novo ângulo, compartilha com alguém que você sente que vive preso em debates e brigas sem fim. Talvez essa pessoa precise, exatamente como você, de um lembrete. O verdadeiro poder não está em ter a última palavra, mas em construir o último resultado.